Eu fico muito feliz com tudo isso, né? É muito interessante poder fazer essa consideração de chamadas que despertam a gente, né? E eu acho que quando o Júlio coloca o Vietnã como exemplo de prosperidade, eu já vi um debate entre economistas falando das questões do crescimento econômico vietnamita, o quanto que uma pergunta era assim: Vietnã, uma nova China, né? Uma coisa nesse nível. Claro que não, pelo próprio porte do país, não vai ser nunca. Né? O que limitou, por exemplo, o Japão do ponto de vista estritamente econômico em relação à China é que a China é, sei lá quantos por cento da população do planeta, só o mercado interno da China já é suficiente para dar autonomia infinita para a China do ponto de vista econômico o resto da vida. Mas essa questão de onde está a prosperidade, né? E vamos lembrar, tanto a China é um país comunista, como o Vietnã é um país comunista. E nós estamos falando aqui de economias de mercado. Olha, algo impensável nos anos 70, algo impensável no padrão soviético, né? Então, olha o papel do Estado na intervenção da economia, na planificação, com um projeto de desenvolvimento. Quer dizer, se esse Estado enxerga mais, vai mais além, é mais inclusivo, tem preocupações outras, tais como as questões colocadas, né, e não as questões fossilizadas, né? A potência que existe desse Estado, eu não estou fazendo aqui o advogado do Estado, não. O Júlio falou da importância da sociedade civil, né, o quanto a gente tem que tomar cuidado quando o Estado entra, porque ele entra com todo aquele peso de apropriação, de politicagem, entra com tudo isso que representa o Estado. Então, esse é o legado de atraso do que representa a entrada do Estado. E ela é real. Né? No carro, existe retrovisores, né? E por essa visada de passado, ele está sempre apontando para trás. A presença do Estado enquanto algo tem sempre um retrovisor ali, tem sempre uma voz de atraso, tem sempre uma visada de atraso. Fisiologismo, clientelismo, politicagem barata, toda a lógica concorrencial eleitoral, que é a concorrência, né? As clientelas, o patrimonialismo, tudo isso. Eu estou falando do para-brisa do Estado. Eu estou falando do que um Estado refeito em suas capacidades de produzir política pública, com outras interfaces, né? Pensa assim, né? Há 30 anos atrás, você pegava um equipamento eletrônico, quantas interfaces ele tinha? Né? Hoje você pega um equipamento eletrônico, quantas interfaces ele tem? Né? Ah, eu estou afim de comprar uma Alexa. Pô, mas a Alexa não tem interface com porra nenhuma. Sabe? Eu preciso de um monte de equipamentozinho para. Então, o projeto, por mais que a Alexa seja uma proposta tecnológica de equipamento, mas ela ainda está. Ah, tá, mas eu posso usar outros equipamentos para gerar uma interface no Home Assist. Ah, bem. Mas, de qualquer maneira, eu estou falando assim, que quando a gente pega um equipamento qualquer que tem uma utilidade, você vai incorporando a interface na medida que você vai aumentando a capacidade de inteligência, de solução de problema e de ampliação da capacidade de resposta que esse equipamento tem. Eu acho que o Estado é um equipamento da cultura humana. O mercado é um equipamento da cultura humana, a sociedade é um equipamento da cultura humana. E quando você olha para o desenho do Estado brasileiro hoje, parece que ele é um Atari dos anos 90, sei lá. Sabe assim, não faz sentido aquele trenzinho sem interface nenhuma, fechado em si, que só roda com aquele cartuchozinho viciado, antigo. Então, assim, existe um para-brisa nessa estrutura, uma visada de futuro, o que vem pela frente. Né?
Eu acho que esse Estado, tão como o mercado também tem várias. Então, quando você fala aí da economia de Francisco, quando você fala de empresários que podem, pensam em compromissos sociais, quando a própria iniciativa privada pensando em formas solidárias de gestão econômica, ou a sociedade civil pensando em economia solidária, em moedas locais, em economia da reciclagem, né? A economia circular. Quer dizer, na medida que tudo isso são aumentos de interface, o equipamento está aí, ó. O Estado brasileiro está muito, muito, muito atrasado. Isso é que assusta muito. Quando você pega o Estado, a capacidade de mudanças em várias coisas que o Estado vietnamita tem, mas lá é partido único. Mas lá você tem um centralismo. Nesse aspecto eles são jurássicos, mas tem um monte de outras coisas que eles desenvolveram, um monte de interface que eles estão super acelerados. Então, cabe a gente não é repetir o Vietnã, não é repetir a China, não é repetir a Alemanha, nem repetir a Noruega. É pensar o que a gente precisa quando a gente olha para um Tesla da vida, né? E olha para o projeto de desenvolvimento industrial colocado hoje, de ligar a termoelétrica, sabe assim, de detonar com a nossa matriz energética e sujar ela. Pô, que país é esse que só olha pelo retrovisor? Cadê o para-brisa do país? Cadê o para-brisa do Estado? Cadê a promessa de futuro? Cadê a inovação? Cadê as novas funções? Claro que você precisa de inteligência e processador nisso. Você não tem como colocar o processador do Atari hoje dentro de um qualquer, um home assistant, ou dentro de um notebook desse aqui qualquer. Então, assim, claro que você precisa de aumentar a inteligência, claro que você precisa de redesenhar os circuitos, claro que você precisa de refazer as conexões e rodar programa novo, porque também não funciona nada mais na lógica de 8 bits, sabe assim? Ou é de 64 bits para frente, quer dizer. Então, a política, o Estado, os equipamentos que a gente tem, né, estão aí com o desenvolvimento. Nós estamos com a pegada da tecnologia social, me permite eu estar usando essa linguagem. Né? A gente tem desafios tecnológicos para desenvolver os nossos equipamentos sociais, nossos equipamentos estatais, nossos equipamentos de mercado. Né? Eu estou muito tranquilo em fazer essas falas, já, em que pese ser 20 para 6, o nosso teto de horário já está completado, mas ainda que a gente tenha feito 4 perguntas das 7, mas as outras 3, elas são perguntas de quem já fez pergunta. Então, eu acho que, a princípio, nenhum aluno está prejudicado. Eu acho que, claro, que se a gente tivesse toda a disponibilidade do mundo, recursos infinitos e nem cansaço no corpo, a gente seguia aqui e explorava. Mas eu fico, de certa forma, tranquilo. Todos os alunos de ativação fez pelo menos uma pergunta, e eu queria deixar, tanto para os alunos de ativação quanto para os convidados, fazerem aí um balanço de pergunta que faltou, de coisa que precisa falar, e a gente partir aí para um fechamento. O que você acha, Pedro? Pode ser assim? Pode ser assim, Júlio, Everardo? Professor, foi mais ou menos como a gente separou, assim, as perguntas para cada um participar. A gente fez as 4 perguntas, fez 2 sobre aqueles vídeos mais os do Everardo, né? Aqueles mais que eram compilados. A gente fez uma sobre da CUFA, uma do Banco do Brasil. A gente sabia que ia ser mais ou menos 4 mesmo, e a gente fez 3 para ter um respaldo ali, né? Vai que a gente precisa de mais Isso. perguntas, né? Mas eu acho que por a gente mesmo tá tudo tranquilo, a não ser que alguém se manifeste aí. Beleza. Então, eu queria também mostrar aqui para o Everardo e para o Júlio como é que é a tela do nosso aprender lá na UNB, até para, em Júlio, eu já incluí, por exemplo, as sugestões que você fez, né, de novos.
de novos, né, vídeos e tudo. E a gente vamos partir para essa finalização e depois eu volto com essa tela só para vocês verem como é que os alunos têm ali um material básico, né? Mas as perguntas ficam a partir daquela plataforma ali que a gente tem dentro do nosso sistema, até para vocês saberem como é que está. Podemos ir para essa essa reta final aí? Por mim, podemos, professor. Então vamos lá. Está franqueada a palavra. Estou contigo também, Pedro. Show. Valeu, Igor. Posso falar? Faz favor. Então tá bom. Não, eu achei tão interessante a pergunta sobre a questão do idoso, e eu andei consultando alguns amigos aqui que a gente tem em comum, eu e Everardo, que idealizaram um projeto chamado Idoso Feliz. E é exatamente a esse respeito, viu, Wagner? Muito interessante. Esse amigo que deu a ideia a isso é uma baita de uma tecnologia social. Ele é idoso, 75 anos. E desde quando ele se aposentou, há 10 anos atrás, ele entrou em tudo quanto é coisa aí que pudesse existir. E ele foi tirando as suas conclusões, até que ele quer agora desenvolver um projeto. O projeto dele é uma mudança cultural na forma do próprio idoso se enxergar. Ele quer partir... Bem, um projeto que trabalha com o idoso para partir de várias linhas que todos os idosos precisam. Poderia ser um projeto social, poderia ser um projeto econômico, um projeto de saúde, mas ele quis partir do projeto da arte e da cultura. Através da arte e da cultura, fazer com que o idoso ele se reencontre na sua linha de vida. O idoso não pode, pelo fato de estar sendo culturalmente segregado, também se autoexilar. Então, é muito interessante que o projeto, e isso ele também envolveu a questão das gerações novas, né? Muito interessante, ou seja, isso mostra a capacidade de criatividade, né? Mas coisa com o pé no chão, né? Da nossa gente, né? E, de fato, eu só queria fazer esse comentário, né? E esse projeto dele, vamos ver se... Ele agora teve Covid, está meio doente, mas a gente vamos recomeçar aí assim que ele estiver um pouquinho melhor. E gente, eu gostei muito. Esse momento aqui agora, né, desse diálogo que a gente tem aqui, ele é muito interessante, porque ele faz revisitar os nossos porquês e as nossas respostas também. Quando falamos aí do SUS, quando o SUS nasceu, ele nasceu de uma crise nos anos 70, em que algumas prefeituras tiveram junto com a universidade, com a academia, tiveram de enfrentar um problema da urbanização crescente do povo brasileiro, crescimento que tinha de ter uma solução, as tantas casas não tinham como resolver. Então, muito bonito a história do SUS. E agora, de novo, a gente está de novo numa crise. E essa crise está fazendo... O SUS estava sendo enterrado vivo, para dizer a verdade. A professora Lígia Bahia, ela fez um trabalho, há uns 8 anos, em que ela analisou a palavra SUS nos discursos dos presidenciáveis. Praticamente, a palavra SUS havia desaparecido dos discursos políticos. Estava todo mundo conforme. O SUS, pobre para pobre. Sobrar dá para o SUS. E interessante, né, que o povo brasileiro não aceitou isso, não. Em 2013, uma das coisas que fez as pessoas saírem à rua foi a questão do SUS. Padrão FIFA. Lembra do padrão FIFA? Lembro disso. Então, na campanha de 2014, o SUS já voltou com toda a força, todos os presidenciáveis, né?
Mas ele já estava padecendo, ele já estava terminal, até que agora veio a pandemia. Eu achei gozado porque, sobretudo com o Mandetta, toda vez que ele falava, ele usava um colete do SUS, e atrás dele, tudo escrito SUS, 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 SUS. Falei, gente, é uma coisa assim, quase que milagrosa, né? De repente, o morto é tirado da cova e fala, gente, levanta ele aí que nós precisamos dele. É isso que está acontecendo. Então, as dinâmicas, elas acontecem de uma forma, às vezes triste, mas de uma forma, às vezes, também muito alegre, né? Então, assim, eu acho que nós temos de pensar de que muitas coisas estão tristes nesse momento. Perdendo gente, luto e várias coisas, né? Desemprego, empresas quebrando. Mas a gente imagina também que todo esse sofrimento também teve coisas positivas, né? Vamos tentar descobrir essas coisas positivas, né? No geral, nós temos que muita coisa a resolver. Enquanto o mundo só tem a pandemia para resolver, nós temos outras coisas para resolver. Mas vamos resolver Eu vejo, assim, a capacidade humana, por exemplo, dessa aí de vocês, né? Eu imagino, né, o quanto que nós temos aí de alunos super capacitados. O que me incomoda um pouco é ver o exército dessa juventude um pouco sem, como diz, acho que o Everardo falou aí, não sei, essa coisa da idade, né? Há muito desespero em algumas pessoas que não encontram muito sentido, né? E também eu vejo assim que a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa parar de tentar mudar o disco, né? Logo depois, agora ainda não, mas temos de mudar logo, daqui a pouco o disco, né? Ou seja, dar oportunidade para as pessoas. Tem muita riqueza, os jovens, muita gente se capacitando em muitas coisas. Vamos botar isso para funcionar que a gente vai reconstruir o mundo, né? Reconstruir não só o Brasil, né? Porque é pouco, é o mundo. O Brasil talvez seja um dos países que mais vai ajudar o mundo a reconstruir, em vários aspectos. Vamos lá. Eu tenho uma visão com esperança e eu acho que a esperança é a riqueza das pessoas. Exato. Obrigado, professor, pela consideração à pergunta. Felizmente não deu para trabalhar, Chegar lá. tá? Mas a ideia é essa mesmo, é olhar para o idoso, porque todos nós seremos idosos, né? Tomara que ninguém aqui não possa chegar a essa fase da vida. E como o senhor me falou, o idoso é uma tendência de se autoexilar. Então, qualquer atividade da rede social que promova a sua interação com o meio social e, ao mesmo tempo, ative a sua saúde física e mental, tal como, por exemplo, a arte faz, é essencial porque decorre da qualidade de vida. Não só para o idoso, mas para nós mesmos. A gente esquece, às vezes, que o idoso faz parte da nossa sociedade. Hoje, temos a avançar de uma sociedade que se preocupa com o negro, com a questão de preconceito, orientação sexual, mas, às vezes, é esquecido o idoso. E o idoso, ele sofre, sim, um tipo de ageísmo, tal como o senhor Everardo Aguiar falou lá nos vídeos da rede social, né? E nós temos que olhar para o idoso, meio que trazer ele para a nossa sociedade. E com a evolução tecnológica, o idoso ficou cada vez mais afastado, porque enquanto as famílias, os amigos, nós nos interagimos aqui por um mecanismo virtual, tecnológico, grupo de WhatsApp, Instagram, o idoso naturalmente tem as dificuldades, porque ele não cresceu com isso, ele não desenvolveu com isso. Para isso, essa tecnologia para o idoso é algo totalmente revolucionário, né? Então, acredito que olhar para o idoso é também um exercício de cidadania, de compaixão, de efetividade com o ser humano. Obrigado. Muito bem. Vamos lá, Everardo? Bem, eu vou aproveitar aqui já o tempinho e agradecer. Acho que foi bom. Mais uma conversa aí para a gente exercitar aqui a nossa esperança e dizer o seguinte, já que vocês vão trabalhar
na área da saúde, desejo a vocês todos e todas, né, sucesso na profissão do ponto de vista de que vocês sejam apaixonados por ela. Né? Esse é o maior sucesso da profissão de vocês, da atividade. Se apaixone pelo que está em volta e faça. É a sua profissão, a sua própria vida. Isso é que eu desejo a todos vocês. Né? E Júlio, Janete, é um prazer revê-los. Espero que breve a gente se encontre para... O Júlio não gosta de cerveja, né, Janete? Mas eu adoro. Tem a turma que não gosta de cerveja, eu Não, gosto. Eu só não gosto de dirigir depois, mas eu gosto. gosto. Esse é o meu problema. Eu tenho que fazer igual a Everardo, andar a pé. Parar com esse negócio de andar de carro. E o eu Wagner... meu carro até para minha filha. Falei, eu acho que eu não vou andar mais depois disso, não, viu? Wagner, quando você estiver aí, aqui pelo Guará, me procura. Depois você pega meu contato aí com o Zanetti, a gente bater papo aqui. Então, é um prazer, Pedro, todo mundo, Maria Justa, né? Vitor, muito obrigado por tudo. Eu vou aqui só ler uma poesia que eu fiz essa semana. Eu estava com uma atividade aí com os velhinhos, as velhinhas da minha idade, né, que a gente conversa, aí está em Portugal, e eu lembrei de uma viagem que eu fiz lá em Portugal, duas, não sei, e eu falo assim, a gente falando da questão do país, da distância, enfim. Aí eu queria ler aqui rapidinho, faz uns 15 dias que eu fiz. Fala o seguinte: travessias que lavam e levam com as ondas dos mares. Travessias que levam sonhos de amor e de dor. Travessias longas. Longas que me levam à rua da doce menina. Travessias que levam sorrisos. Travessias levadas pelo vento. Travessias que arrastam histórias e lágrimas. Travessias que sobram lembranças. Travessias sem fim. Travessias para dentro e para fora de mim. Eu queria deixar isso aí para todos nós. Obrigado, gente. Valeu. Prazer rever. Gerardo, que coisa boa. Algum dos alunos quer fazer alguma última consideração aqui? Everardo, Júlia, eu queria mostrar como é que os alunos... Olha aí, vê se a página aí aparece. E se não está muito pequeno, se tem que... Bom, olha só, a gente, então, coloca para os alunos postarem as perguntas de ativação, por isso que vocês recebem de véspera, né? Porque é de véspera que eles têm que entregar. Eles têm que fazer um portfólio relatando o que rolou dentro dessa aula. É um portfólio, um relatório estruturado. E aqui são sugestões, né? Rede de tecnologias sociais do Banco do Brasil, Democracia e Organização Popular com o Zé Preto, que é o presidente lá da Central Única das Favelas. Já acrescentei aqui, Júlio, né, as duas referências, o afroempreendedorismo em Salvador, né, empreendedores das periferias, né, e a série de publicações do Everardo no Instagram. Né? Aqui são 14 postagens, viu, Everardo, sobre redes sociais locais. É assim que a gente deixa para os alunos, né? E essa é a sequência. A partir daí, o que eles pesquisam na internet e tudo mais, eles se lançam. Se vocês quiserem contribuir com alguma sugestão de vídeo, de algum material complementar, alguma coisa assim, depois vocês passam para mim no WhatsApp, igual o Júlio acabou de fazer, né? Hoje, essas duas aqui, já fica aí como um material para que os alunos possam consultar antes, durante e depois. Né? Okay. Porque antes eles preparam para fazer as perguntas de ativação, no durante eles vão acompanhando a aula e depois eles têm que fazer relatório. Então, fica aí o material. Essa é a estrutura do que a gente oferece lá. Então, se quiser incrementar, como é uma coisa colaborativa, está aberta. Né? O que vocês quiserem acrescentar ali, a gente põe. Legal? Júlia, Everardo, muitíssimo obrigado mais uma vez, né, por toda essa disponibilidade, toda essa riqueza, todo o relato, toda a reflexão, toda a capacidade crítica.
e eu vou refazer com aspas a pergunta do Júlio: aonde está a prosperidade? Né? Pedagogicamente falando, vocês são espaço de prosperidade nessa discussão. Né? Então, quando a gente convida, né? Quando a gente olha para o país, onde é que está a prosperidade, né? No sentido de onde está a promessa de futuro, do ponto de vista mais humano, integrativo, mais sustentável. Né? Obrigado por serem pessoas tão prósperas e estarem tão próximas. Muito obrigado mesmo. Né? Era bom poder contar com a presença de vocês. Everardo? Oi. Se você quiser, eu posso, na hora que terminar aqui, ajudar a gente a tentar virar esse vídeo aí. Pode ser? Depois pode. Agora você está cansado? Não, tudo bem. Então, daqui 5 minutinhos eu te chamo. Quando você terminar aí, a gente conversa aqui. Tá bom. 5 minutinhos eu te chamo. Um abração. Um abraço. Muito obrigado mesmo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos aí.